O vento que abre o caminho é você. É você. O destino é mesmo que cobre o passado. Isso passeia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. Aleluia. O medo quer me parar. É o medo que quer parar, mas Ele tira o medo. Amém, Jesus. Que me faz dizer, como Moisés disse, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Aleluia. Mais perto da face. Meus irmãos. E a gente se espanta com o peso da glória do nosso Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Então me tira o medo. Olha, Moisés. Moisés pediu para alguém subir no lugar dele, hein? É sobre isso, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos. Aleluia. Só para os irmãos sentirem um pouquinho, né, o gostinho aí desse louvor abençoado. Aleluia. E é sobre exatamente essa situação, né, que nós estaremos ministrando aqui nesta manhã. Aleluia, dia 25 de fevereiro de 2025, a nona ministração, né? Presbítera Fabiana, dá um glória aí. Sim, glória a Deus. Um ótimo dia para você que vai ouvir essa palavra hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia maravilhoso, de muita paz, tranquilidade, livramentos vindo dos céus. Amém? Amém, meus irmãos, amém. Aqui quem está falando é o Bispo Cido, amém? Castro de Guarulhos, Polo de Guarulhos. Deixa eu colocar aqui um fundo musical aqui. Aleluia. Cadê o som? Cadê o som? Tá aqui. Pronto. Não vou colocar muito alto não para não atrapalhar, tá bom? Mas, meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, nesta terça-feira tão abençoada, né, Fabi? Isso aí. Graças a Deus, né? Já ouvimos muitos testemunhos, né? Glória a Deus. Já ouvimos muitas... Vamos ouvir mais, muitas vitórias, muitas bênçãos sendo contadas, né? Muitos sonhos realizados. Sonhos realizados, é isso aí, meus irmãos. Aleluia. Tudo baseado no nosso propósito, né? Porque nós estamos construindo os nossos sonhos. E também virando os cativeiros. Exatamente, exatamente. E esse mês, né, que na verdade não é o mês, né? Esse ano, como disse a bispa na sua ministração no dia de hoje, né? Que ela tem falado e hoje ela até enfatizou isso, que este propósito é para o ano, né? Sim, com certeza. É para o ano de 2025, meus irmãos. Então, neste ano, nós vamos construir os nossos sonhos, né? Estamos construindo nossos sonhos, não é? Com todas essas ministrações, com todas essas instruções,
com as taças que nós estamos enchendo, né, com as nossas orações, com o propósito de escrever os sonhos, né, que todos nós escrevemos, muitos irmãos escreveram, tiveram a oportunidade de escrever. Se você não escreveu ainda dá tempo. Escreva seu sonho, coloca no envelope, entrega aí para a bispa, para o bispo Márcio, para a pastora Rosinha, pastor Frank, para o pastor Marcos, pastora Jane aí em Bauru, amém? Aqui em Guarulhos tem, né, os diversos pastores aqui para dar essa assistência. Então, meus irmãos, é isso, né? Nós estamos aqui construindo nossos sonhos. Então, escreva os seus sonhos, escreva, que é importante você escrever, né? Alguém pode falar assim, né? Eu já até ministrei sobre isso. Ah, mas essas ações proféticas não têm base bíblica, né? Meus irmãos, a Santa Ceia é uma ação profética, sabia? Ou por acaso o pão vira carne? Ou por acaso o suco da uva vira sangue? Não, irmãos, é uma ação profética. Né? Tem pessoas que não entendem muitas vezes, né? O propósito, né? Até confunde um pouco. Ah, tá fazendo idolatria, não sei o quê. Meus irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito diferente de você pegar um prato com sal grosso e alho e pena de galinha e pimenta, malagueta e colocar atrás da porta. Isso aí já não é ação profética, né? Isso aí já é ação de magia negra, não é? Isso é simpatia de origem de magia, né? Mas, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui são ações proféticas do Espírito Santo, não é? Ou por acaso, quando Eliseu falaram para ele assim, a morte na panela. Quem lembra desse texto aí? Ele estava alimentando, né, os profetas, e aí o que aconteceu? Pegaram lá uma erva venenosa para fazer o cozido. E aí o que Eliseu fez? Uma ação profética. Qual foi a ação profética? Ele orou, né? Ele orou e manda colocar farinha no caldo, né? na panela. E a farinha tirou o veneno. Então, irmãos, é ação profética, irmãos. Batismo nas águas é ação profética, não é? Amém. Ou você acha que a água vai tirar pecado de alguém? É uma ação profética, meus irmãos. É isso aí. Amém? Só dando uma pincelada aqui. Então, acredite, meus irmãos, das ações proféticas. Escreva seus sonhos. Leva no altar, que nós vamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Pega as suas taças e vai enchendo das orações. Amém? Não deixe de participar, irmãos, porque tem muita gente aí vivendo, né? E eu creio que você também vai viver. Só que aí você precisa tomar atitude, né? E a atitude é seguir aí, né, os discernimentos que estão sendo dados, amém? Exatamente. Estamos aí na segunda série do mês de fevereiro e o tema dela é: após receber a libertação do cativeiro, estamos habilitados para a realização dos 12 sonhos proféticos, amém? Aprendemos ali, né, na primeira série, né, a eliminar os cativeiros e agora nós estamos habilitados. E eu creio que nós vamos viver sim. São 12 ministrações proféticas. Hoje nós estamos na nona ministração. Em nome de Jesus, está acabando, meus amados, o mês. Acabou. Verdade. O que janeiro demorou, fevereiro tá. Fevereiro tá voando, tá né? Tá voando, hein? Sexta-feira termina, né? Sexta-feira termina. Sexta-feira, hoje já é terça. Nossa, tá muito rápido. Uhum. Em nome do Senhor Jesus. E essa série, irmãos, está baseada lá em Daniel, capítulo 2, versículo 22, amém? Porque Deus irá revelar o oculto, o profundo e do sonho de Faraó. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 22, amém? E essa série, e essa ministração de hoje é uma continuação, na verdade, né, da série. Hoje que é dia 25, né? Vencendo o cativeiro da timidez para construir com ousadia os sonhos. Oh, glória. Amém? Toda timidez hoje vem a cair por terra. É isso aí, é sobre isso. Que isso. a ousadia do Senhor vem sobre as nossas vidas. Exatamente. E esse texto base, né, dessa ministração de hoje está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Eu vou ler.
Eu vou ler aqui, pode ler isso para passagem? Pode ler. Só o 10, né? Uhum. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado o teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. É sobre isso, meus irmãos, amém? Nós estamos aqui para falar do cativeiro da timidez, amém? Que é o cativeiro, vencendo o cativeiro da timidez para construir com ousadia, né? Porque ousadia é antônimo de timidez, amém? Vamos dizer assim, amém? Ok? Olha só, timidez no dicionário, né? Tá aqui, ó. Estado, condição, característica de tímido. Amém? Acanhamento excessivo. Essa é a tradução número 1. A tradução número 2 é qualidade de quem é fraco ou frouxo. Misericórdia. Forte, hein? É forte, né? Isso está no dicionário, amém, meus irmãos? Eu vou ler de novo. Ó. Timidez, estado, condição ou característica de tímido, acanhamento em excessivo, amém? Qualidade de quem é fraco ou frouxo, amém? Então nós estamos aqui exatamente para isso, para vencer esse cativeiro da timidez que muitas vezes tem atrapalhado, né? Tem nos atrapalhado de construir e viver os nossos sonhos. Por isso que nós lemos esse texto que está em Êxodo capítulo 4, versículo 10. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Aconteceu que Deus chama Moisés lá na sarça de fogo ardente, que os irmãos lembram ainda lá na terra de Midian, e Deus fala: Moisés, você vai diante de Faraó e você vai libertar o meu povo, não é? Então Moisés começou a colocar várias dificuldades, e a principal dificuldade que Moisés colocou foi que ele não era um homem eloquente, né? Ele não tinha facilidade em falar. O que é eloquência? Eloquência é aquela facilidade de falar em público, de falar com pessoas, não é? Então, quando a gente vê, por exemplo, o Bispo Márcio é uma pessoa eloquente, porque ele tem facilidade de se comunicar, não é? A Bispa Nivalda também são bispos que são eloquentes, porque eles têm facilidade de se comunicar. Moisés, meus irmãos, não tinha essa qualidade. Moisés, ele era tímido. Quando fala aqui que ele era pesado, né, de boca, e pesado de língua. E pesado de língua, exatamente por isso. Por quê? Por que pesado? Porque a boca era difícil ele movimentar a boca dele em público, né? Não é porque ele falava grosserias. Às vezes a gente entende dessa forma, né? Porque Moisés falava grosserias, porque ele era estúpido, porque não era isso. O pesado de língua aqui, o pesado de lábios, é porque ele tinha dificuldade em pronunciar as palavras, não é? Quando você vai falar com alguém que você está tímido, você vai fazer uma entrevista, muitas vezes você não fica procurando as palavras e não consegue achar. Então isso significa ser pesado de boca, pesado de língua. É uma pessoa tímida, ok? Mas, irmãos, para falar dessa timidez de Moisés, né? Que eu não vou nem me aprofundar na questão propriamente dita aqui do momento de Moisés, mas a gente vai explorar bastante aqui a situação, tá? Em que Moisés viveu, tá? Para ele desenvolver essa timidez. Mas olha só a situação. Aí Deus fala: não, Moisés, você abre a sua boca que eu encherei de palavras. E Moisés mais uma vez: não, Senhor, mas faz o seguinte, manda uma pessoa então que consiga falar. Se eu falar para ele, vai dar tudo certo e tal. Aí Deus providenciou Arão, né? Então Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão e Arão falava para Faraó. Amém? É disso que nós estamos tratando, meus irmãos, aqui nesta manhã. Só que eu quero fazer aqui eu quero me aprofundar no tema aqui, na situação de Moisés, Fabi, para a gente conseguir, né, desenvolver esse tema e que nós consigamos, meus irmãos,
distrair alguma coisa aqui de diferente para as nossas vidas, né? Para que a gente consiga vencer. O que é timidez? Você já parou para se perguntar o que é timidez? Fora esse contexto que nós acabamos de ler aqui do dicionário, mas eu coloquei aqui, ó, timidez é uma insegurança emocional, né? Que nos impede de agir para construir os nossos sonhos. Isso é timidez, né? Porque a timidez, amados, ela impede, né, de você fazer muitas coisas, né? Ela te impede de você tomar atitudes, né, de até resolver situações, de ir adiante, porque você acaba desistindo. Exato. Ela faz você desistir, né? Ela faz você ter medo, né? Porque ela gera algo assim, eu não vou conseguir. Exatamente. Eu não sou capaz de fazer isso, de falar isso, de passar nisso. Então, o que a timidez ela faz? Ela pode destruir os seus sonhos. Exatamente. Então, isso é muito sério, meus amados. Isso é muito sério, né? Porque quando Deus fala aqui, ó, para Moisés, né? Não precisa, eu vou te encher. E isso é muito comum, né? Muitas pessoas que hoje, né, são bispos, pastores, já tiveram momentos de timidez, eu tenho certeza, né? Você já falou, né, né, bispo, que você já teve esse momento de timidez. Sem dúvida. Né? Eu já fui muito tímida, amados, ainda sou. Mas assim, eu era ao extremo. Eu não conseguia apresentar um trabalho na escola, por exemplo, eu começava a chorar, eu ficava muito vermelha, dava para todo mundo perceber, porque a timidez era muito grande, né? Quando era criança, a gente chegava a visita em casa, a gente se escondia. Aqui em casa também. Porque a gente tinha vergonha, escondia né? Debaixo da cama, irmãos. E isso magoava meu pai e minha mãe, porque é chato, é feio, né? Você chega uma visita, você se esconde, né? Então, a timidez, ela atrapalha em diversas situações, diversas coisas, na questão profissional. Na questão profissional, ela atrapalha demais, ministerial, né? Na questão com amigos, emocional, conjugal, né? É complicado, né? Pessoas muito tímidas, elas vão ter dificuldade de se relacionar, porque ela tem a timidez, ela não deixa, né? Ela acaba muitas vezes não conseguindo nem colocar, expressar os seus gostos, suas vontades, né? Devido à timidez. É verdade. Ela não consegue nem pedir algo, né? Que ela tá com vontade ali. Sabe que às vezes a pessoa senta numa mesa, colocam alguma coisa para ela que ela não gosta, ela come, passando mal muitas vezes, né? Por conta de que essa timidez que atrapalha a pessoa de expressar realmente que ela não gosta daquilo. Exatamente. Não é? Então, irmãos, a timidez é isso, é uma insegurança emocional que nos impede de agir para construir nossos sonhos. Agora, eu gostaria de entender com os irmãos, né? Vamos explorar aqui a situação de Moisés, o porquê, né, que Moisés desenvolveu esse quadro de timidez. Eu coloquei aqui causas. Quais foram as causas que levaram Moisés a desenvolver esse quadro de timidez? À medida que a gente vai trabalhando aqui, meus irmãos, essas causas, eu coloquei 3 aqui, A, B e C, tá bom? Se você quiser anotar, pega o caderninho já e fica à vontade. À medida que a gente vai desenvolvendo aqui, talvez você se encaixe. Talvez Deus vai usar essa ministração para falar com você em alguma área da sua vida. Então preste atenção, fique no espírito de oração e receba a palavra do Senhor para a sua vida e para a sua família. Amém? A primeira causa, irmãos, que eu coloco aqui são traumas pela exposição a ambientes de humilhação. Então vamos lá, a primeira causa, né, para o desenvolvimento de um processo de timidez. São traumas causados pela exposição a ambientes de humilhação, ok? Quando a pessoa é exposta a ambientes de humilhação, por muito tempo, ela acaba desenvolvendo um certo grau de timidez, ok? E aí alguém pode falar assim, mas Moisés, ele sofreu isso.
Irmãos, isso não está escrito na Bíblia, tá? Porque a gente vai usar aqui argumento extra-bíblico, ok? Nós temos argumento bíblico, que é o que contém na Bíblia. Nós temos argumentos antibíblicos, que é o que é contra a Bíblia. E nós temos argumentos extra-bíblicos, amém? Não está na Bíblia, mas pelo contexto a gente consegue desenvolver um raciocínio, amém? Então o que nós vamos usar aqui, Fabi, minha esposa amada, é exatamente isso. É um contexto extra-bíblico, ok? Olha só. Êxodo, no capítulo 2, tá? E o versículo 10. Lê pra gente. Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: E quando o menino já era grande, ele o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Por que das águas o tenho tirado? Amém. Então vamos lá. Por que eu digo para vocês que Moisés havia sido exposto a um ambiente de humilhação? Porque veja bem, Moisés ele era filho da filha de Faraó? Não. O que Moisés era? Ela o adotou, né? Pois é. Então, primeiro ponto. Ele era adotado. Ele era adotado, ok? E nós sabemos, irmãos, não vamos mentir, né? Não vamos ser hipócritas, que a adoção, irmãos, é uma bênção de Deus, né? Na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, muitas crianças, né? Porque quem adota é porque escolheu, né? Verdadeiramente amar, né? Só que o adotado, muitas vezes ele sofre situações de bullying, ok? Ok. Eu tô falando alguma bobagem aqui? Não. Não, né? Exatamente. Então vamos ser realistas. Um adotado, uma criança que foi adotada, irmãos, por mais que ela receba todo carinho, todo amor, todo afeto, em algum momento alguém vai usar essa condição para humilhar essa criança, não é? Nós já temos visto isso em larga escala. Quer seja em casa, quer seja entre os irmãos, quer seja na escola, né, no ambiente externo, ok? A situação de Moisés era um pouco pior ainda. Além de adotado, Moisés era filho de quem, Fabiana? Era filha de uma escrava. Pois é. Moisés morava no palácio com a filha de Faraó, mas ele era filho de uma escrava. Em alguns momentos, meus irmãos, Moisés foi exposto a uma situação de humilhação. Alguém chegou para ele assim: você não é digno de comer essa comida, porque você é filho da escrava. Você só está aqui porque a filha de Faraó teve dó de você. Você não merece isso, você não merece usar essa roupa. Você não merece usar esses braceletes de ouro. Você não merece dormir nessa cama. Isso é comum, né? Isso é muito comum, irmãos. Usar a sua fragilidade. Né? A gente até, quando a gente era criança, na minha casa, vou dar um exemplo, né? A gente brincava com a minha irmã que ela era adotada. Exato. E ela chorava, ela não era adotada, mas a gente queria, de alguma forma, a gente fala pirraçar ela, né? Provocar, né? Provocar ela. Coisa de irmãos, né? Coisa de irmãos. E ela chorava de soluçar porque ela não queria ser adotada. Exato. Então, assim, eu acredito que ele deve ter sofrido muito isso, sim. Então, meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui? Entendam bem a palavra, meus irmãos. Não estou falando nada contra a adoção, pelo amor de Deus, tá? Eu estou desenvolvendo aqui a situação que levou Moisés que pode ter levado Moisés a ter desenvolvido esse quadro de timidez. Provavelmente Moisés passou por momentos de humilhação na casa de Faraó, por conta da sua origem, por conta da sua condição, né? Sendo oriundo de pais escravos, não é? Com toda aquela situação ainda que Faraó queria matar todo filho nascido homem, não é? E Moisés escapou. Então, quantas vezes alguém não chegou para ele e não falou assim: olha, seus irmãos morreram, mas você está vivo aqui, não é? Você não merece, você merecia ter morrido também, não é? Então, isso, meus irmãos. Então, traumas que causam, né? Essa timidez pela exposição a ambientes de humilhação,
ok? Essa é a causa número 1, letra A. Vamos para a causa letra B agora? Amém? Olha só, desenvolvimento em ambientes socialmente limitados, né? O que eu quero dizer com isso? Desenvolvimento em ambientes socialmente limitados. Vamos entender? Amém? Vamos para a palavra? Vamos lá, Êxodo capítulo 3, Fabi, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E o levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Amém. a Horebe. Então, o que é que Moisés fazia? Apacentava ovelhas. Irmãos, Moisés não tinha contato social. Neste momento aqui, irmãos, na casa de Faraó, Moisés não tinha muito contato social, porque ele era, querendo ou não, irmãos, ele era renegado. Vamos falar o português claro. Amém? Quando ele chega, aí Moisés fica 40 anos na casa de Faraó. Depois Moisés, ele foge, acontece aquele incidente que ele acaba matando um egípcio, e para não morrer, né, que Faraó já o detestava, não é? E aproveitou-se dessa situação para dar cabo da vida dele, então ele fugiu para a terra de Midian. Quando Moisés chega em Midian, ele fica 40 anos, Fabi, fazendo o quê? Apacentando ovelhas. Com quem que Moisés tomava café da manhã? Com as ovelhas. Com quem que Moisés almoçava? Com as ovelhas. Com quem que Moisés terminava o dia dele? Com as ovelhas. Moisés, irmãos, foi privado de ter contato social. Então Moisés sabia falar com as ovelhas. Então, irmãos, quando a gente se desenvolve em ambientes socialmente limitados, é comum a gente desenvolver um certo grau de timidez. Sim ou não? Sim. É simples, irmãos. Eu tenho vários parentes que moram em áreas remotas, não é? Então você chega lá em Conteiras de Sincurá, por exemplo, né? Você vai ver que aquelas pessoas que moram ali, aqueles sítios mais afastados, elas são mais tímidas. Exatamente. Né? Elas têm vergonha de falar com a gente, falar com as pessoas, né? A gente chega lá todo expansivo, né, e tal. A pessoa, ela se retrai um pouco. Por quê? Porque ela se desenvolveu em um ambiente, né, socialmente limitado, com poucas pessoas, né? Poucas condições, poucas conversas. Então, isso vai causando uma certa timidez, vai acentuando, na verdade, uma certa timidez na vida das pessoas. Amém? E para finalizar esse entendimento aqui das causas, né, que levaram Moisés a desenvolver essa timidez, vamos para a terceira e última, ok? Letra B, vamos lá. Aliás, desculpa, letra C. Sentimento de culpa ou vergonha por eventos do passado. Sentimento de culpa ou vergonha por eventos do passado. Sabe aquelas pessoas que falam com você e não olham no seu olho, meus irmãos? Parece que a pessoa está escondendo alguma coisa? Muitas vezes sim. Não, mas muito provavelmente essas pessoas elas têm vergonha de alguma situação que aconteceu com elas no passado. E ela sabe que o corpo fala, né? E se ela olhar no olho, muitas vezes, ela vai acabar entregando algo que ela não gostaria de entregar, em termos de conhecimento. Você quer ler Hebreus, capítulo 10, Sim. Versículo 19, né? Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém. É isso daí. Meus irmãos, olha só. Sentimento de culpa, não é? Você acha que Moisés tinha sentimento de culpa? Tinha. Tinha, não tinha? Por quê? Por ele ter matado, por exemplo, o egípcio, acho que gerou um sentimento de culpa. Pois é, irmãos, é disso que eu estou falando. É sobre isso, irmãos. Então, às vezes a gente fala assim, deixa de ser tímido. Não, fulano, vai lá, faz isso, faz aquilo. Irmãos, não é tão simples assim. Existem feridas, irmãos, que ficam no nosso coração, não é? E são difíceis de cicatrizar. Muitas vezes, para alguns, as pessoas acham que é fácil. Mas não é tão fácil assim, irmãos. Para o tímido é muito difícil, né? Para o tímido é muito difícil ele vencer, não é? Essas situações, enquanto
ele não toma conhecimento disso, não é? Então nós estamos aqui, meus irmãos, nessa manhã, falando dessa ministração, não é? Para a gente se libertar do cativeiro da timidez. E eu gostaria, meus irmãos, que você fizesse uma análise na sua vida. Será que alguma dessas situações não se encaixa aí na sua vida, no seu cotidiano, na sua história, né? Na sua história pregressa, de tudo que você já viveu, não é? Será que em algum momento você não foi humilhado na sua família, na sua casa, no seu trabalho? Será que em algum momento você não passou por situações que te deixaram para baixo de um tapete muitas vezes? Será que muitas vezes, meu irmão, você não ouviu tanto que você não ia conseguir? Será que muitas vezes, minha irmã, você não escutou tanto que você não ia dar certo, né? Muitas vezes os pais, na intenção de educar os seus filhos, eles acabam mais atrapalhando do que ajudando, não é? A gente conhece situações, irmãos, de filhos que foram maltratados pela boca dos próprios pais, muitas vezes até amaldiçoaram. Não, esse meu filho é um traste ruim, isso não vai prestar para nada, não é? Às vezes pais que até chegaram a falar que as filhas iam ser prostituta, não é? São situações, irmãos, que vai magoando o coração, os corações, ao ponto das pessoas desenvolverem, Bispo Arivalda, muitas vezes essa timidez, e às vezes elas ficam presas nessa situação e não sabem por que elas estão presas, aleluia. Mas nessa manhã, meus irmãos, você está recebendo essa palavra, aleluia, que se você ouviu isso na sua infância, se você passou por situação de humilhação na sua casa, bullying na escola, né, no ambiente de trabalho, em qualquer situação, não é? Ah, você é um zero à esquerda, ah, você nunca vai conseguir, né? Tem gente que é solteira até hoje, porque a vida toda ele ficou escutando, ah, você nunca vai ter uma mulher, você nunca vai casar, você nunca vai ter um marido, não é? Porque você não presta para nada. E a pessoa, muitas vezes, ela incute isso na sua cabeça, ao ponto do maligno fazer realmente, oh meu Deus, um trabalho no sentido de bloquear, aleluia, mente, né? a mente da pessoa para que ela não consiga viver e construir o seu sonho. Mas nessa manhã, aleluia, Jesus. Olha, se você foi desenvolvido, se você se desenvolveu em um ambiente limitado, poucas pessoas, pouca gente, não é? Às vezes só conversava com o gato, com o papagaio, com o cachorro, né? Às vezes não tinha nem com quem conversar, não tinha com quem... Pessoas que conversam com plantas, Fabi. Tem pessoas que conversam com as árvores, porque não tem com quem conversar, irmãos. Não tem com quem desabafar. Embora hoje as coisas estão mais fáceis por causa das redes sociais, né? A internet está aí praticamente em todos os lugares, tem facilitado bastante, mas a gente ainda nota que muitas vezes, até no nosso meio, as pessoas elas foram criadas dessa forma, não é? Para não tem muitas vezes pais que até bloquearam seus filhos de falar com outras crianças. Sabia? É verdade. No sentido de tentar proteger, não é? Exatamente. E acaba causando muitas vezes nas crianças esses traumas, né? Não é? Mas hoje a gente vai aprender a ser ousado. Exatamente. E esse sentimento de culpa, meus irmãos. Irmãos, de todas essas causas aqui, o que eu faço ênfase é no terceiro, na letra C aqui, o sentimento de culpa ou vergonha por eventos do passado. Como isso tem prejudicado as pessoas, irmãos? Isso prejudica relacionamento conjugal. Isso prejudica, irmãos, o seu desenvolvimento na sua carreira profissional. Tá? Isso prejudica no seu desenvolvimento ministerial, muitas vezes. Sabe por quê? Porque aquilo fica martelando no seu coração, fica martelando na sua mente, não é? Que em algum momento você não foi tão santo quanto você gostaria de ser, você não foi tão certo, tanto correto como você deveria, como você gostaria de ter sido, você não foi tão honesto, né, quanto você almejava ser, por ser algumas circunstâncias. Mas eu quero dizer, meus irmãos, aleluia, que Hebreus capítulo 10, aleluia, nós temos um remédio, Fabi, para todas essas coisas, amém? Aleluia, 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 aleluia. Agora a Fabiana vai ler o texto inteiro para a gente aí, ó. Hebreus capítulo 10, 19. Você leia do 19 ao 22, vamos lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne.
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegai-vos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água Eita limpa. glória, meus irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. É disso que eu estou falando, irmãos, aleluia. É sobre isso, aleluia. É sobre isso, aleluia. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Sabe o que é ousadia, meu irmão? É certeza que você vai vencer. É certeza que você vai alcançar. É certeza que você vai construir o seu sonho, aleluia. Isso é ousadia, amém? É ir atrás, é acordar cedo todo dia. Ah, eu tô com dengue, mas eu vou assim mesmo, não tem problema, não é? Ah, mas eu tô com febre, mas eu vou assim mesmo. Ah, mas eu tô triste, mas vai assim mesmo, irmão. Aleluia, com ousadia. Aleluia, Jesus. Sabe o que é ousadia? Ousadia é aquilo que nos impulsiona, amém? A alcançar os nossos objetivos, a alcançar os nossos sonhos, meus irmãos. Aleluia. Ah, irmãos, às vezes a gente acha desculpa para tudo, irmãos, para tudo. Para ir na igreja, então, meu Deus do céu, nem se fala, né? Ah, eu não vou na igreja porque eu tô morrendo. Irmão, você vai morrendo, vai morrer na igreja que você vai ser salvo, vai pro céu, aleluia. E quem sabe Deus levanta o varão lá para orar e você vai ressuscitar, né? É assim que funciona, meus irmãos, é assim que funciona, aleluia. Então, olha lá, tendo ousadia para entrar aonde, Fabi? No santuário. Quem é que entra no santuário? Hã? Quem é que entra no santuário, meus irmãos? Quem está habilitado, amém? Se você recebeu esse convite é porque você está habilitado para entrar no santuário, amém? Santuário não é lugar para qualquer um, não. É só para quem é convidado e para quem está habilitado. Você está entendendo? É para quem tem habilitação. É para quem tem delegação, quem foi delegado para isso, amém? Pelo sangue de Jesus. Olha só. Agora, meu irmão, talvez a gente está andando por vários caminhos, né? Vários caminhos e não está dando certo. Ah, eu tentei por aqui, não foi. Eu tentei por ali, não deu certo. Eu tentei de um jeito, não deu. Mas olha aqui, tem uma dica aqui, ó, né? Versículo 20, Hebreus capítulo 10, 20, olha lá, ó. Pelo novo e vivo caminho. Amém? Então vamos se livrar desse cativeiro aí, em nome de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne que foi rasgada naquela cruz, amém? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Agora olha só o versículo 22, para a gente finalizar aqui, amém? Olha só, cheguemos-nos com verdadeiro coração, amém? Verdadeiro coração, aleluia. Coração, irmãos, entregue nas mãos do Senhor. É isso, amém? Vamos vencer essa timidez em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Porque, olha, e é inteireza, é inteira certeza de fé, não é? Tendo o coração, os corações purificados da má consciência. Amém? Olha só. O que eu vejo aqui, Sentimento de bispo? culpa pela vergonha de eventos do passado. Olha só. Corações purificados da má consciência. Amém? O que é que você vê? Eu vejo aí inteira certeza de fé. É isso que vai tirar a timidez. É Isso isso aí. que vai gerar a ousadia. É você crer que vai dar certo. Porque o tímido, o que acontece? Ele acha que vai dar errado. Ele acha que, ao que nós lemos lá no começo, os traumas, O né? time não consegue nem namorar, nem pedir uma moça namorada. Porque ele acha que a moça já não vai dizer não pra ele. Então, É ele ou não tem é? esse sentimento, né? É. E o não, amados, como diz o ditado popular, o não nós já temos, né? É. Então você tem que colocar isso no seu coração. Vamos atrás do sim. Aí você entra com a sua fé. Eu vou conseguir, eu vou tentar, né? Independente do que eu vou receber, mas eu vou me doar ali. E é isso que Deus faz, amados. É o que Deus falou para Moisés. Pode deixar que eu vou falar por você, né? É isso, é você se dispor, né? É deixar a timidez de lado, pôr um pouquinho de ousadia e o resto Deus vai fazer.
em nome do Senhor Jesus. Que pena, né, Fabi? Já está acabando, né? Que pena. Oh, meu Passou Deus, até do passou tempo. já, né? Já passamos 9 minutos aqui, 10 minutos já do tempo regulamentar, né, Bispo Márcio? Puxa a orelha da Fabi depois, que ela fala demais, viu? Tá bom? Mas, meus irmãos, é isso. Estamos aqui finalizando essa ministração, amém? Espero que a gente consiga alcançar aí os corações, né? Que estejam necessitados de ouvir essa palavra. E estamos aqui, meus irmãos, orando por vocês e vocês orando por nós. Amém? Juntos nós vamos orar, morar no céu. Amém? Vamos orar, Fabi? Vamos. Vamos orar? Senhor Deus, nós apresentamos a vida de cada irmão que vai estar Sim, ouvindo meu esta Deus. palavra. Senhor, se tem alguém, Senhor, que está Sim, passando meu por Pai. esse cativeiro, Verdade, Senhor, e quer Deus. viver, Senhor, os seus Cativeiro da sonhos, timidez. que o Senhor venha liberar, Senhor, a Pessoas que ousadia, se sentem Senhor. presas. Mais um, Senhor, um Oh, meu propósito Deus. aí dessa série, a Se acham ousadia. indignas, meu Nós Pai. precisamos, Senhor, dessa Oh, ousadia meu para Deus. viver os nossos sonhos, Em Senhor, nome para de alcançar os nossos sonhos. Então eu declaro nesse dia Sim, meu chamado Deus. hoje, Senhor, que toda a ousadia vinda do Senhor, a Amém, ousadia Jesus. boa, a ousadia que o Senhor quer, de expressar bem, Verdade. de falar da tua palavra, Sim, meu Senhor, Deus. de se impor, de estar bem em qualquer Oh, Deus lugar, eterno, Senhor, em nome de de não Jesus. ser, Senhor, envergonhado ou humilhado, que o Senhor venha tirar, Senhor, tudo isso do coração, Senhor. Verdade, E Deus. que essa ousadia boa, Senhor, venha reinar sobre essas pessoas, sobre as nossas vidas. Aleluia. Por isso, Senhor, nós quebramos toda a timidez, Sim, Senhor. meu Deus, em Como nome foi de quebrado, Jesus. Senhor, na vida de Moisés, porque a palavra fala, Senhor, que ele nem queria começar pelo fato da sua timidez, mas depois, Senhor, ele se tornou um homem, Senhor, segundo o seu coração, um homem muito falado na Bíblia, Senhor, de muita coragem, de muitas ações, Senhor, e é dessa maneira que eu creio que o Senhor vai fazer na vida dos nossos amados, em nome do Senhor Jesus, nesse dia. Que a ousadia do Senhor venha sobre as nossas vidas e que os nossos sonhos venham se realizar para a honra e a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, amém? E nos dê aí uma terça-feira abençoadíssima, em nome de Jesus. E é isso aí, vamos vencer o cativeiro. Já vencemos, não é? Já vencemos. Mais um cativeiro da timidez. Em nome do Senhor Jesus. E vamos para o alvo, meus irmãos, para aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que continue orando por nós, que nós estamos orando por vocês. E juntos vamos morar do céu. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia.